Olá, amigos. Eu sou Arouvel, historiador. Vou falar para vocês aqui sobre um tema que precisa ser ainda mais conhecido, que é a escravidão. Eu vou apresentar para vocês um pequeno artigo que eu já coloquei no meu blog, Arouvel Professor Historiador.blogspot.com. E esse artigo, conforme o link aí acima, ó, ou pesquisando também escravidão em Araci no Google, historiador Arouvel, certamente você vai chegar a essa página. Bem, acompanhe esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para receber outros vídeos. Esse artigo eu escrevi em outubro de 2020. Essa imagem da tela ela é ilustrativa, não temos nenhuma fotografia aqui no município de Araci referente aos negros que foram escravizados. Não há nenhum registro, mas temos a certeza, as fontes documentais da presença da, do trabalho escravo também, né? Infelizmente, aqui em Araci. Bem, está aqui o título, A Escravidão em Araci no século XIX. É uma imagem ilustrativa. Conhecemos a máxima de que Araci foi fundado por José Ferreira. Como historiador, defendo que Araci, na época chamado de Raso, foi fundado por José Ferreira, Maria do Rosário, e alguns negros vindos como escravizados. Eles vieram nessa condição, acompanharam o casal ali, José Ferreira, Maria do Rosário, né? Pelas questões da época, né? Normalmente eles muitos, né, dos brancos, né, podiam ter escravos. Normalmente, quando constituiu famílias, a tendência era aumentar esse número de servos na condição de trabalho escravo. Aqui eu continuo. Não é possível desagregar os escravizados da participação histórica que resultou na origem do município de Araci. Durante 76 anos, ó, durante 76 anos, os escravizados na condição ali de dominados, né, pelos seus senhores, ajudaram a construir o Araci que temos hoje. As primeiras ocupações dos negros escravizados foram abrir roçados, derrubando a caatinga, cavar cacimbas, né, tanques para reservar água e servir ali nos trabalhos domésticos da família, né? E também muito bem na agricultura, né? Porque era uma das principais atividades a questão da agricultura e pecuária aqui no município de Araci. Ainda mais até a pecuária naquela época, né? Mas também a agricultura também prevalecia. A pecuária até pela necessidade mesmo da época em que no Recôncavo estava muito tomado ainda pela cana de açúcar, então foi necessário mesmo adentrar sertão adentro o interior do estado, a questão do desenvolvimento da pecuária, né? Pois não tinha como conciliar a pecuária, a criação do gado, junto aos canaviais no Recôncavo. E nesse contexto foram surgindo mais fazendas para o interior, e Araci, aí fundada em 1812, também ainda teve a presença do trabalho escravo. Em 1812, os escravizados, é o termo correto para se referir à escravidão, né, aos negros que foram escravizados. Não se deve dizer escravos, pois ninguém nasce escravo, infelizmente é uma condição de escravizado em que outro semelhante, né, é, tira a liberdade daquele outro, né, de um modo a usufruir dos seus serviços, né, do seu trabalho, da sua capacidade. Então eles foram escravizados. Não existem escravos, né? Infelizmente o Brasil tardou muito para dar fim a esse mal que foi a escravidão. E em 1812, quando chegaram aqui em Araci, os primeiros negros, eles foram abrigados em pequenas cabanas, onde hoje é ali o Tanque da Nação. Era um local insalubre, onde tinha muito lamaçal. Era um local, ficava próximo também à casa, né, do senhor, né, digamos assim, do dono da fazenda, né, que tinha poderio aí de coronel, capitão. Então eles ficaram ali próximo onde é hoje o Tanque da Nação.
Inclusive, mais à frente aqui eu vou abordar também, eu fiz uma referência a um vereador para denominar onde hoje é chamada Praça do Tanque da Nação para Praça Vicência Maria de Jesus. Digo, Lourença Maria de Jesus, que foi uma negra, eu vou citar ela aqui também, mas foi uma negra que deve ter chegado no raso aí na época mesmo da fundação. Viveu 120 anos, nasceu em 1799, não foi no Araci, mas veio para o raso certamente junto com a família fundadora. E os negros merecem, né, também terem o direito de serem lembrados e contribuíram muito com o trabalho braçal, com suas capacidades, né, para o desenvolvimento de Araci. Naquela época, carecia muito de estruturas mínimas para o funcionamento da fazenda, do arraial, e os negros contribuíram muito e são menos lembrados, poucos lembrados normalmente. Só aqueles que foram os dominadores é que são lembrados hoje também com o nome de ruas, tem a sua história escrita. Já os negros, infelizmente, resta pouca coisa sobre a história dos negros aí no século XIX em Araci. Mas como historiador tenho um compromisso social de estar tornando público, tornando mais conhecido este assunto. Não agrada a ninguém, mas a história faz parte disso. A história precisa lembrar os erros que aconteceram, né? E por isso é um papel importante. Fazer justiça dentro do que é necessário, como eu tenho proposto, né? A homenagem a alguns negros que foram escravizados com o nome de ruas. Então são coisas mínimas que devem ser feitas. E esse é um compromisso de quem conhece a história, de ajudar nesse sentido. Os primeiros negros, eles vieram, eu acredito, de Pedrão, onde hoje é um município ali vizinho a Irará. Na época pertencia a Irará, era um distrito, né? Irará chamava também Purificação dos Campos. Então eles vieram de lá e um dia a esposa de José Ferreira tinha sua origem e também onde morou o pai de José Ferreira, né? Então era um vínculo ali muito grande também de José Ferreira com Pedrão, com aquela região ali de Oriçangas, de Purificação dos Campos. E uma outra parte certamente veio de Serrinha também, né? Então ainda precisamos ter mais estudos para aprofundar a respeito, mas eu digo que a maioria veio mesmo de Pedrão, dessa região aí de Irará. E posteriormente chegou mais também de Serrinha, isso já aí na década de 1840, 1850, com alguns enlaces matrimoniais em que alguns homens aí de Serrinha casaram-se com mulheres aqui do Raso, filhas e netas de José Ferreira. E aí eles trouxeram também alguns negros aí na condição de escravizados. Um destes donos de escravos era ali Virgínio Eloy, Ângelo Pastor, João Ferreira. Esses três são irmãos. João Ferreira, fundador do Caldeirão. José Tomé, que casou com Maria Fidelis, também. Maria Fidelis é filha de José Ferreira. O Virgínio Eloy casou com Rita. Ângelo Pastor com Antônia, também filha de José Ferreira. Já João casou com uma neta, né? Com Maria Francisca do Caldeirão, que era filha de Francisca Rosa, filha de José Ferreira. Os filhos de José Ferreira também tinham escravos. Então aqui certamente recebidos ali como dote, né, no casamento. Normalmente havia esse costume de já na organização ali da nova família eles receberem também alguns negros para servir na condição de escravizados. A escravidão não ficou unicamente ali na família de José Ferreira, nos seus filhos, ou na família dos seus netos. A escravidão no raso, ela também, outras famílias tinham negros escravizados. A exemplo da família Barreto, de Pedra Alta, uma família muito tradicional lá de Pedra Alta, que não só em Pedra Alta, né? João Vieira,
ali teve presença no Tapuio, no Poço Grande, aqui na Tocaia, também uma região próxima onde eu moro. E eles também tinham negros também escravizados. Ali por volta de 1870 devia haver em torno de 340, 350 negros escravizados, ainda sem liberdades ainda. E já alguns outros libertos. Em 1860, existiam escravos de lavoura nas fazendas Rasos, Lameiro do Raso, Coqueiro, Madeiras, Camamu, Tingui, Caldeirão e Laranjeira. Isso é onde nós já temos aqui algumas fontes documentais. Mas outras fazendas também deviam ter já o trabalho escravo também. Os principais donos de escravizados eram José Ferreira, aí o filho dele Ludovico, também Maria Fidelis, Rita, Constantina, Antônia, Francisca Rosa, esses são filhos, Antônio Mota, neto de José Ferreira, e também Higino, filho de Rosa do Tingui. Esses eram grandes também pecuaristas, né? Eles tinham áreas territoriais mais amplas e consequentemente, serviam-se do trabalho escravo. A relação entre os escravizados e seus senhores em Araci, apesar de não conhecer relatos da época, devia ser mais branda. Então nós podemos também distinguir esse contexto da relação, né, de apadrinhamento, digamos assim, que também havia, apesar de que, claro, que favorecendo sempre ao senhor, ao dono da fazenda, mas havia essa aproximação. Era como se houvesse uma pequena proteção que aquele dono do escravizado podia dar, né? Em alguns casos eles permaneciam, né, na própria propriedade, trabalhavam ali junto à propriedade, né? Em alguns casos eles tinham pequenas áreas de terra também, isso já mais no finalzinho do período da escravidão. Nós temos aqui em Araci alguns lugares em que remete muito a origem aos negros que foram escravizados, ou seja, eles começaram também a se reunir em pequenos pedaços de terra, ali talvez cedidos, né, pelos, pelos seus antigos senhores. Aqui eu digo que a escravidão é parte significativa da história de Araci, apesar do tema ser praticamente desconhecido na atualidade. Quase que não se comenta, muita gente não sabe o que aconteceu o trabalho escravo aqui em Araci. Não há nenhuma homenagem aos negros que foram os principais personagens da luta braçal para desenvolver as terras do raso, com as melhorias que na época precisava. Em 1863, Zé Ferreira concluiu uma empreitada de abrir 60 quilômetros de estrada entre o Raso e Oriçangas, para interligar Alagoinhas a Monte Santo. Tudo isso com mão de obra escrava. Então, Zé Ferreira também pegou algumas empreitadas de terras, de, desculpa, de estradas, para abrir estradas ou fazer a manutenção. E, naturalmente, ele fazia isso, esses contratos com o governo, com o presidente da província, servindo-se do trabalho escravo. Então, ele recebia ali, pelo contrato, e enviava os negros para executar aquela obra, né? Eu acredito também que os negros também trabalharam na construção da antiga igreja matriz, que foi demolida em 59. A igreja foi construída aí por volta do ano de 1857, inaugurada em 1859. Não há nenhuma fonte ainda que atesta a presença, o trabalho dos negros na igreja matriz, mas eu acredito que sim. A escravidão estava no auge aqui no Araci naquela época, no Antigo Raso, e eles trabalharam sim, com certeza, apesar de que não há nenhum relato escrito dessa oralidade da época. A historiadora Maura, a memorialista Maura, né, que ela escreveu muitas memórias, né, que foram da oralidade, né, utilizando-se muito da oralidade, e ela não cita, não atribui essa questão do que os negros ajudaram a construir a igreja matriz. E aí cita preferencialmente ali o trabalho de alguns da sua família, né, inclusive avós, e cita muito a bravura de José Ferreira pelo feito, pela construção da igreja, né? Mas eu acredito sim que tivemos o trabalho escravo
na construção da igreja matriz aqui do Raso, antiga igreja matriz. Os nomes de escravizados em Araci são totalmente desconhecidos, restando somente o caso do escravo Rufino, que descobriu a lagoa, e moradores desconhecidos onde originou o povoado do Rufino. Nome que, como alguns atribuem, que seria uma homenagem ao escravizado de José Ferreira. Isso por volta de 1812. Mais pesquisas recentes feitas pelo historiador Haroldo, o autor deste artigo, traz ao conhecimento a existência dos seguintes escravizados. Ó. Aqui nomes praticamente aí ocultos que nunca se ouviu falar, mas é interessante a gente descrever um pouco, apesar de que temos poucas informações, mas dizer um pouco quais foram esses personagens da história, né? Personagens reais da história, infelizmente marcada pela escravidão no século XIX no Raso. Maria, ela pertencia a José Ferreira e foi um dos primeiros escravizados que chegaram à fazenda Raso em 1812. Aqui nesse artigo eu utilizei ainda mais a palavra escravos, mas o correto eu atualizei boa parte desse artigo, mas o correto é citar mesmo escravizado, viu? Portanto, eu ainda vou atualizar ainda esse artigo, mas como foi uma publicação já mais antiga, então ainda ficou ainda no contexto ainda do hábito da época de a gente falar como escravo, mas realmente o certo é escravizado. A prova documental da existência dela é de 1839, quando foi madrinha de batismo de uma criança também nascida escravizada, né? Filha de pais escravizados da freguesia de Serrinha. Aqui tem um atestamento de 1839 que cita uma negra sendo madrinha pelo contexto da época, certamente também de outra família que também era escrava, né? Infelizmente, a gente sabe que a discriminação era gigantesca naquela época, né? Então, os negros, eles tinham, tinham um tratamento diferenciado, né? Negativo, né? Infelizmente, de forma preconceituosa, né? Em todos os espaços, até mesmo na igreja também. Então, eram tardios que chegavam ao casamento, que tinham permissão ali para o casamento. Então, não era muito fácil. E essa aqui, ó, a escravizada, repare que aqui já está atualizado o termo escravizada. Escravizada Lourença Maria de Jesus. Essa foi a que eu citei, enviei para um vereador para a proposta de projeto de lei para ser homenageada essa senhora. Para mim é o símbolo da resistência dos negros aqui em Araci. A escravizada Lourença, ela trabalhava na propriedade de Gino Mota, né? Ou seja, para o contexto da época, pertencia, né, a Gino Mota. Casou em 20 de dezembro de 1863, na Capela do Raso, com o negro africano liberto, né? Chamado Manuel Ferreira. Ele tinha um ofício de carpina. Carpina, ao que parece, é um trabalho hoje, o que hoje é um carpinteiro. Então era um ofício muito nobre naquela época, né? E, e ele ocupava desse ofício, que é aí muito atribuído à construção das casas, dos seus senhores, né? Digamos assim, no contexto da época. Igrejas, né? Muitas outras dessas principais obras da época, né? O casamento teria acontecido tardiamente, depois de terem constituído família. Então esse casamento aqui já foi muito tardio, já idosos praticamente, né? Casamento, o reconhecimento, porque casados eles já eram com certeza muito antes, conviviam juntos, né? Mas somente na igreja, no religioso, já idosos, né? Ela nasceu por volta de 1799, não era natural da Bahia, faleceu aos 120 anos de idade na fazenda Alto Alegre, no dia 20 de julho de 1919.
Essa fazenda Alto Alegre, assim, temos duas, mas eu ainda estou ainda aprofundando melhor a localização. Mas ou ela ficava ali na região onde hoje é entre o Tingui e Lagoa do Curral, ou também ali próxima à Serra do Bonfim. Eu acredito muito que ainda era mais ali também, próxima à Serra do Bonfim, lá próxima à sede do Raso. Ela faleceu em 22 de julho de 1919 e deixou uma filha casada com Severiano Ferreira de Araújo. A escravizada, em termos bem atualizados, chamada Martinha, morreu vitimada por febre aos 19 anos na fazenda Tingui, em 1882. No Tingui foram um dos lugares onde mais houve também esse trabalho escravo, né, infelizmente. Não pelos antecedentes dos moradores que lá hoje estão, pois houve uma mudança, né, lá nos donos da fazenda. É, aí depois aí do pai dos irmãos Luiz Gonzaga, né, do Tingui, que hoje é quem dá origem, né, àquele povo do Tingui. Portanto, esses que tiveram escravizados lá no Tingui não fazem muita ligação próxima com as famílias que lá hoje moram, né? Portanto, há de se fazer essa distinção. Tivemos mudanças lá na família, acho que Luiz Alvino, a partir de Luiz Alvino, aí teve ali a nova constituição de donos daquelas terras. Então, os antecessores que tinham esses escravizados, mais pela origem de Francisca Rosa, filha de José Ferreira. A escravizada Veríssima era a mãe de Martinha e pertencia a Ludovico. Eu digo pertencia porque no termo da época era isso mesmo, eram donos, eles é, tinham toda essa descrição de ser dono do escravo, naquela época dizia assim. A escravizada Benedicta também ela trabalhava na lavoura na fazenda Coqueiro, onde hoje é o bairro do Coqueiro. Também nós não temos nenhuma rua com o nome Benedicta lá no bairro do Coqueiro. Temos de outros que foram donos daquelas terras, né? Inclusive alguns membros também da família Mota. A escrava Benedicta morreu aos 55 anos, em janeiro de 1881, vitimada por uma infecção. E pertencia a Maria Fidelis. Maria Fidelis era a filha de José Ferreira, né? E normalmente os negros, devido às condições da época, não viviam muito, né? Então, o caso de Lourença, como está aqui acima, né, nessa primeira linha escrita, foi um caso mesmo de, digamos, de uma raridade, né? Ela ter vivido 120 anos, é um grande símbolo de resistência e merece ser lembrada em homenagem a todos os negros. A escravizada Galdina trabalhava no serviço de lavoura na fazenda Caldeirão e pertencia a João Ferreira de Oliveira. Esse João Ferreira ele não era de Araci, ele veio para Araci quando casou com Maria Francisca, que era neta de José Ferreira, e se estabeleceram aqui na fazenda Caldeirão. Galdina perdeu seu filho Romualdo com 2 anos de idade, de morte natural, né? Estranho dizer que é de morte natural, né? Mas é como estava ali no registro da época, né? No documento da época, né? Faleceu em 1º de maio de 1879. A escravizada Ana faleceu em 5 de maio de 1881, aos 13 anos, na fazenda Tingui, de Fraqueza. Ó. Pertencia a Francisca Rosa. Então aí, ó, 13 anos, faleceu de fraqueza, né? Então a gente pode imaginar como que eram as condições. Sabemos que não havia a questão da assistência à saúde naquela época, muito rudimentar. Então, e ainda mais para os negros, né, que viviam em uma condição muito inferior aos seus donos, digamos assim, né, nesse entre aspas, né, viviam em condição inferior, com menos condições, trabalhavam mais, trabalhos mais pesados e tinham menos, digamos, conforto, que pode-se dizer assim, para aquela época, né? A escravizada Balbina era mãe da adolescente Ana, essa que faleceu com 13 anos, era filha de Balbina. A escravizada Maria faleceu na fazenda Malhada Nova, também pertencia a Francisca Rosa.
tinha 50 anos de idade. Aqui eu faço uma menção, né? Esse trabalho ele foi um trabalho postagem para o blog, portanto não houve um aprofundamento, não houve alguns critérios ali científicos mesmo ainda de investigação, de citação, né? Mas foi escrito para esse contexto, né? Ele é um pouco que resumido, portanto eu tenho como escrever muito mais coisa ainda a respeito desse tema e também descrever mais informações para que reste menos dúvidas, né? E aqui eu peço, né, que eu espero que esse assunto não seja esquecido referente à escravidão, mas que seja dada a devida atenção. A submissão às pessoas à mazela da escravidão é vergonhosa, infelizmente foi vista como normal por mais de 350 anos no Brasil, né? Em Araci, nesse contexto de 1812 a 1888. Então eu faço uma ponderação para que eles também, os negros também, eles sejam lembrados, homenageados. Portanto, aqui eu já trouxe diversos nomes e praticamente os aracienses só conhecem referente ao caos do Rufino. E é um contexto ainda muito negativo também, infelizmente, esse do que cita sobre o Rufino, porque, inclusive, a historiadora, né, também, Maura Mota, ela não era formada em história, mas assim, ela como ela escreveu, ela escreveu um livro dentro daquele contexto da época. Claro que talvez faltava algumas observações, né, de um historiador, mas ela escreveu dentro do contexto uma obra excelente para a história de Araci, uma obra que contribui muito para a historiografia do município de Araci. Mas faltou algumas questões, né, que poderiam ser levantadas por ela, né, como ali memorialista, né, pois debruçou-se muito sobre as memórias dos mais idosos para escrever o livro, né? Mas o livro é muito bom, recomendo a leitura. Tem lá no Centro Cultural de Araci, na internet se encontra alguma coisa. O livro é muito bom, mas falta algumas questões também de contexto da época, né? Referente a Rufino, ela cita somente referente ali à descoberta de onde hoje é o Rufino. Ela aponta que esse escravo, entre aspas, de José Ferreira chamado Rufino, passeando, caçando ali, conseguiu, deparou-se na verdade com outros negros, né? E aí ela vai dizer que eram intrusos, alguma coisa assim, né? E não estudou referente à origem daqueles negros, não cita no livro, mas ao que parece seriam negros que estavam ou libertos ou que fugiram, né? De fazendas talvez aí mais próxima do Recôncavo ou fazendas aqui nesse entroncamento aí da região de Água Fria para a Serrinha. E aí teriam se estabelecido onde hoje é o Rufino e daria origem aos moradores do Rufino hoje. Então ela apenas cita que esse escravo Rufino teria encontrado outros negros, né? E aí fez comunicação a José Ferreira e ele tentou expulsar, não sei o que, aquela história toda, é, envolvendo até tiros, que José Ferreira teria sido atingido. Mas infelizmente faltou mesmo a questão de estudar aquele local, estudar, pesquisar sobre a origem mesmo do Rufino. Ficou muito limitada a esse relato, que está mais no contexto que favorece ao próprio José Ferreira como dono das terras, né? Mas na verdade, José Ferreira, quando chegou, não quer dizer que ele tenha sido o primeiro a chegar no raso. A exemplo do Rufino, que já tinha moradores, até mesmo na região de Pedra Alta. Então, assim, ainda falta alguns estudos. A gente sabe que as fontes são difíceis de serem encontradas, né? Tanto tempo depois, e ainda mais nesse contexto aqui onde não havia muitos registros, né, históricos, né, no contexto do raso aí no século XIX, nesse primeiro momento ali do 1812, mas é possível, né? Portanto, devemos fazer justiça como possível hoje. Não é possível, né, diminuir ou amenizar os males causados pela escravidão naquela época, né, tanto tempo depois, mas claro que a gente entende que ainda hoje o contexto, né? Por exemplo, os proprietários de terra, muitos deles têm as terras hoje por heranças e
Já os negros ficaram com algumas partes, né? Inclusive algumas não muito melhores, né? De terras, né? Eu não vou aqui citar detalhes, mas eu tenho em mente algumas referências, né? Onde, onde certamente depois aí com o fim da escravidão, é, para onde teriam ido esses negros que trabalhavam no trabalho escravo, no raso. Ali na Fazenda Laranjeira mesmo, tivemos, tinha muitos negros escravizados também. Fazenda não é a fazenda que está ligada ao contexto dessas famílias que hoje moram no povoado da Laranjeira. Essa já tem outra origem, mas a Fazenda Laranjeira do século XIX. Então, totalmente diferente aí do contexto do que é o povoado da Laranjeira hoje, que não tem muito a ver com a origem do primeiro dono, que era o Coronel Laranjeira, Antônio Ferreira Mota, mas devemos lembrar que aquela região ali teve muito trabalho escravo e, e muitos negros também se estabeleceram depois em áreas menos favoráveis até para a agricultura, né? Em serras, em locais mais de difícil acesso. Mas conversaremos mais sobre a escravidão em Araci, é um tema que deve ser conhecido, né? Essa é uma imagem ilustrativa, mas mostra ali o contexto da época em que a condição de moradia, né, dos negros, aqui eu cito a fonte, não é do Araci essa foto, mas não era diferente aqui no Raso, né? Com certeza a situação era muito similar a essa aqui, a condição de moradia, a, a toda a discriminação da época, né? Valeu, se inscreva aí no canal e até mais, até outro momento.